Olá, esse é o Integrativa Fisiológica, o podcast que tem o intuito de juntar a fisiologia cardiovascular aos outros sistemas corporais. Esse programa está ligado ao Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas. Eu sou o professor Guilherme Areias, docente do Laboratório de Fisiologia Humana, e com auxílio dos discentes da nossa instituição, iremos trazer programas de forma mensal para vocês. O podcast tem como principal interesse levar informações referentes à fisiologia cardiovascular, com novidades sobre pesquisa em fisiologia, fisiologia do exercício e reabilitação cardiovascular, além de divulgação científica em geral. Estaremos também envolvidos nas atividades de pesquisa e extensão dos departamentos a qual a fisiologia faz parte. Temos o intuito de entrevistar professores e pesquisadores da nossa instituição e de outras instituições do Brasil e do exterior. Este podcast é apoiado pela Proeste e está ligado aos programas de extensão da nossa universidade. Nesse segundo episódio, eu e os alunos Gabriela, do curso de Fisioterapia, e o Marcelo, do curso de Farmácia, a qual irão durante essa temporada narrar os episódios junto comigo, falaremos sobre o fato histórico da função cardíaca, que hoje aparece em comum conhecimento na anatomia e fisiologia cardíaca, antes era algo impensável e com funções totalmente diferentes. Através do estudo de um famoso personagem da história da fisiologia, o mesmo conseguiu a quebra de vários paradigmas milenares. O médico inglês Harvey, ou William Harvey, foi uma pessoa super inteligente e difícil convívio, que trouxe à tona um entendimento que envolve as leis da física, a anatomia e a fisiologia de uma forma brilhante em meados do século XVI e XVII. Esse é o primeiro episódio histórico e que irá levar informações de grande entendimento fisiológico. Bom programa. Olhando para tudo o que sabemos hoje sobre o nosso sistema cardiovascular como um todo, muitos de nós nem se dão conta do quão milenar é esse conhecimento. Mais de 4.000 anos se passaram do primeiro registro que temos sobre o que se entendia como sistema cardiovascular até a revolução feita pelo William Harvey em 1628, através da publicação do seu trabalho sobre o movimento do coração e do sangue dos animais, moldando e nos dando toda a importância da base sobre o conhecimento do sistema que nós temos hoje. No Antigo Egito, tinha-se a ideia do coração como um elemento central de um sistema, mas esse ainda não era exatamente o mesmo sistema que conhecemos hoje em dia. Para os egípcios, o coração era o elemento primordial de uma rede de canais interligadas que eram distribuídas por todo o corpo, responsável não só pelo transporte de sangue, como também pelo transporte de fezes, sêmen, espíritos malignos e benignos e até mesmo a própria alma circulava por essa rede. Foi no Antigo Egito também que surgiu a noção de que o pulso periférico era oriundo do batimento cardíaco. Relações entre problemas cardíacos com alterações no pulso e também a primeira correlação entre a circulação do corpo e ar que respiramos, pois para eles todos os elementos circulavam pelo corpo devido à força do ar e não à força do batimento cardíaco. E foi assim que em uma das civilizações mais notórias que já existiram, surgiram os primeiros focos de ideia, as primeiras teorias de coisas que hoje temos certeza e sabemos explicar. Mas os avanços e descobertas não pararam no Egito. Na Grécia Antiga, conhecido como o berço do conhecimento, foram difundidas ideias que foram tomadas como verdades absolutas até as mudanças de paradigmas causadas por Harvey. Surgiu com os gregos um conceito que por muito tempo foi passado adiante, o conceito de pneuma. O pneuma era uma força vital que circulava pelos vasos, levando vida para todo o nosso corpo, e com eles também surgiu o conceito que usamos até hoje de que o coração era o centro do nosso sistema circulatório. Foi também na Grécia que vários nomes marcantes para a evolução do conhecimento e para desmitificações do funcionamento do corpo surgiram. Aristóteles introduziu a ideia de que a respiração continha apenas ar, mas que ainda assim a função do ar era de resfriar o coração. Aristóteles também descreveu o coração possuindo 3 ventrículos ligados aos pulmões por vasos, os quais transportavam ar para o coração.
Surgiu na escola de Hipócrates, escola de Cos, as ideias de que os pulmões estavam interligados ao coração e de que o coração nutria a si próprio. Mesmo que para eles o motivo dos pulmões circundarem o coração era para que o resfriassem o órgão central que gerava calor, e o que o coração nutria-se por uma substância pura, diferente do sangue que era criada, esses foram dois conceitos cruciais para as ideias de circulação pulmonar e coronária. Junto com essas vieram descobertas anatômicas como a de que o coração tem dois ventrículos, onde o esquerdo é mais espesso e que o direito e ambos são ligados pelo septo interventricular, e também a diferenciação entre veias e artérias. Mas nem todas as ideias surgidas convergiram para o mesmo ponto. As ideias de Hipócrates se diferenciavam em alguns pontos das inovações citadas por Aristóteles, mesmo que ambas tenham sido muito influentes ainda muitos anos depois. As ideias de Hipócrates foram as que tiveram mais força. Para Hipócrates, o funcionamento do corpo se baseava nos 4 humores e em 3 órgãos principais. Os humores eram as substâncias que compunham nosso corpo e eram bile negra, bile amarela, sangue e a fleuma, onde cada um dos humores se relacionava com um elemento do universo. Os 3 principais órgãos do corpo eram o fígado, o coração e o cérebro. O sangue era produzido no fígado a partir dos alimentos absorvidos no intestino e então seguia para o corpo. No coração, o sangue era bombeado da esquerda para a direita. Inicialmente vindo do fígado, o fluido passava pelo lado direito e nos ventrículos do mesmo lado. Uma pequena parte do sangue atravessava o septo interventricular por mini canais, alcançando o ventrículo esquerdo, onde o sangue se misturaria com o oxigênio trazido dos pulmões, onde se impregnava com a força vital e por isso parecia mudar de cor. Além de Egito e Grécia, não podemos deixar Roma passar despercebido nessa caminhada científica. Foi em Roma que surgiu o outro grande nome de peso, Galeno, que acreditava ser herdeiro intelectual de Hipócrates. Além de difundir as ideias de Hipócrates, fez um grande papel nessa jornada, nos dando suas próprias observações. Para Galeno, existiam 2 tipos de sangue, os quais mexiam-se como a maré dentro dos vasos. Um deles era chamado de fluido vegetal, que era gerado no fígado e possuía coloração azulada, e era a fonte de crescimento. E o segundo tipo, chamado de fluido vital, a qual continha pneuma, e possuía coloração escarlate e banhava todo o corpo. Galeno também, assim como Aristóteles, difundiu a ideia de que o coração era a grande fonte e controle de todo o calor corporal. No século XVII, o homem, Harvey, que iria revolucionar todo o conhecimento que tínhamos até então, foi de encontro a todas essas informações e iremos descrever melhor as suas ideias revolucionárias a seguir. Nascido em 1578, William Harvey foi um médico de Londres, obstinado em desvendar os mistérios do coração. A doutrinação do inglês provavelmente iniciou-se em Cambridge, onde entrou no Gonville and King's College aos 16 anos de idade. Foi nesse período em que o jovem Harvey começou a dar seus primeiros passos no conhecimento da anatomia, já que um de seus professores realizava estudos com cadáveres que eram seguidos pela nobreza, podendo esse ter sido um dos fatores que o estimulou a estudar medicina. Logo depois, Harvey foi para uma das maiores escolas de medicina da Europa, a Universidade de Pádua, a mesma universidade onde ele estudava Galileu. Após concluir seu curso, ele foi nomeado para trabalhar em um dos mais tradicionais hospitais de Londres, o St. Bartholomew, tendo como seus pacientes Francis Bacon e o rei James I. Harvey tinha um olhar detalhista e minucioso, o que o fazia questionar divergências entre o que ele notava nos órgãos e o que havia sido descrito por Galeno, e foi dessa forma que começou sua grande jornada para quebrar um dos maiores paradigmas da medicina. Mesmo sendo um homem baixo e pouco imponente fisicamente, seus olhos escuros e intensos, assim como seus cabelos negros, certamente causavam uma impressão formidável. Empenhado em descobrir o funcionamento do coração, nenhum detalhe de anatomia era pequeno demais para escapar dos seus olhos. Aos poucos, Harvey foi escrevendo uma nova história para o sistema circulatório, antes descrito por Galeno. Ele começou seus estudos com criaturas simples, descobrindo que seus corações palpitavam tão rapidamente que ele mal conseguia distinguir os movimentos de contração, sístole, e de expansão, a diástole. Para Harvey compreender melhor o funcionamento do coração, ele observou animais como anfíbios, peixes, répteis, crustáceos e moluscos, já que nesses animais o coração bate mais lentamente.
Harvey acreditava que os mesmos princípios dos batimentos cardíacos dos mamíferos e humanos se aplicavam para estes animais. Ele aprofundou seus estudos e percebeu que até mesmo animais de sangue quente, nos últimos momentos de vida, seus batimentos cardíacos ficam mais e mais esparsos. Apesar de todo o cuidado e dedicação em suas análises e observações, Harvey enfrentou barreiras rígidas e ofensivas, fundamentadas na onipresença e onisciência de Galeno, que ainda engessavam o pensamento médico na época. Entre seus oponentes estava o anatomista Jean Riolan, que chegou a dizer que se as dissecações de Harvey não concordavam com as opiniões de Galeno, o mesmo deveria aceitar aquilo como modificações feitas pela natureza, e não como erro do médico grego. Além dessas especulações, Harvey chegou a ser apelidado de impostor. Entretanto, Harvey acreditava na precisão de suas interpretações e não desistiu. Tratando-se de movimentação do sangue venoso, pobre em oxigênio, e do arterial, rico em oxigênio, o médico inglês observou que quando o coração se contraía, ele ficava mais pálido, como se o sangue estivesse sendo espremido para fora. Por outro lado, quando ele se expandia, ficava vermelho novamente, como se o sangue fluísse de volta. Dessa forma, Harvey notou que o impulso de contração era o grande responsável pela movimentação do sangue. Os anatomistas já sabiam que o coração era dividido em 4 cavidades, sendo a parte superior composta pelo átrio esquerdo e direito, e a parte inferior constituída pelo ventrículo esquerdo e direito. Todavia, foi Harvey que descobriu que o sangue era bombeado de cima para baixo, onde os movimentos dos ventrículos e dos átrios ocorriam de maneira consecutiva e harmônica. Ele suspeitava que houvesse mais no corpo que processos físicos, que o coração era o sol do microcosmo e o sangue, uma substância espiritual, o instrumento do paraíso. Mas isso não significava que seus movimentos não pudessem ser estudados de maneira sistemática. Considerando o sistema arterial, Harvey queria deixar claro que o propósito do lado esquerdo do coração era bombear sangue para as artérias que o transportariam em direção às extremidades do corpo. Além disso, esse fluxo tinha apenas uma direção, pois existiam válvulas entre o ventrículo esquerdo e a aorta que evitavam que o sangue voltasse no sentido contrário. Levando em consideração o sistema venoso, Harvey descobriu que as veias eram avenidas de mão única. Além disso, ele explicou que o sangue arterial era expelido do coração para o corpo e o sangue venoso foi do corpo de volta para o coração. Sendo assim, ele constatou que o lado direito do coração bombeia sangue pelos pulmões e o lado esquerdo bombeia sangue pelo corpo, o que resulta em mais de 1 tonelada de sangue bombeada por dia, o que exige muita comida e exercício. Ao entender que o sangue circulava dentro do corpo, Harvey realizou o seguinte experimento para confirmar sua teoria sobre o que acontecia durante a sístole e a diástole. O experimento consistia em, com o auxílio de um fórceps ou o polegar indicador, realizava-se uma pressão sobre a veia cava, o espaço abaixo da mesa ficava vazio e o coração ficava pálido. Em contrapartida, se realizasse a mesma pressão na artéria aorta, o ponto acima assumia uma cor vermelha intensa e se enchia. Quando o bloqueio era retirado, o coração voltava ao normal. Mas nem tudo foram espinhos na trajetória de Harvey. Felizmente, vozes autorizadas em diferentes países ergueram-se em elogios ao trabalho pioneiro, entre elas, a do grande Descartes, mesmo sem um reconhecimento integral do mecanismo proposto. Harvey concluiu seus estudos com um experimento embasado na veracidade de sua teoria. Ao colocar uma atadura apertada em seu braço, acima dela a artéria irá pulsar e inchar lá do próximo do coração. Já abaixo dela, na direção da mão, não haverá pulsação. Simultaneamente, as veias do antebraço ficarão cheias com sangue preso, enquanto as de cima ficarão flácidas, afrouxando levemente a atadura, de maneira que fique apertada o suficiente para bloquear as veias, e não as artérias, o sangue romperá de volta para a mão. Com o tempo, a obra de Harvey passou a representar o que realmente significa, fator determinante de uma revolução nos conceitos dos processos biológicos através do estabelecimento correto das relações básicas entre anatomia e fisiologia. Harvey não apenas afastou uma anatomia errônea que impediu o progresso dos conhecimentos, mas atuou como ponto de partida para outras conquistas no atribulado percurso da ciência médica. Ao longo dos anos, a ciência se mostrou, por sua essência, estar em um constante processo de evolução, com o surgimento de novas teorias e acontecimentos que caminham para avanços tecnológicos notáveis nos dias de hoje. Logo, podemos dizer que Harvey foi um dos primeiros influenciadores para o desenvolvimento
das ciências fisiológicas que conhecemos. Com seu experimento do torniquete e a descoberta do fluxo unidirecional do sangue, diversos estudos posteriores tomaram sua ideia como base para sustentar o que há de invenção para o mundo moderno. Com isso, queremos dizer que procedimentos hoje vistos como simples, como por exemplo a coleta de sangue para um hemograma, a aplicação de medicamentos via endovenosa, foram esquematizados e facilitados por meio do que foi observado por Harvey. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2018, as doenças cardiovasculares compõem a primeira causa mais comum de morte em todo o mundo, muitas das vezes ligadas diretamente à alimentação ou hereditariedade. Esse dado está muito relacionado ao aumento do número de obesos em pouco tempo. Não apenas essa causa é relevante, mas é uma das principais. Além disso, as políticas públicas, como campanhas de prevenção e incentivos à realização de exercícios físicos, são fatores que ajudam a motivar a população em geral a ter uma vida mais saudável, diminuindo assim essas doenças. A partir disso, temos consciência de que é necessário disseminar o conhecimento a respeito, utilizando não só das normas mais tradicionais, mas buscando o uso de novos recursos que se implementaram à realidade moderna, como é neste podcast, em que gostaríamos de ajudar por meio da propagação das informações para todos. E você, acha que seus hábitos de vida são bons ou ruins? Continuando a abordar sobre essas doenças, acho que você já ouviu falar de hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta. Então, pode-se dizer que a sua mãe não estava errada em dizer: menino, para de comer sal, menino, tá comendo muita besteira. Realmente era sério. A obesidade, o sedentarismo, a bebida alcoólica, o excesso de sal e entre outros podem agravar essa doença, podendo levar a outras, como por exemplo, aterosclerose, insuficiência cardíaca e AVCs. A aterosclerose, para quem não sabe, é o excesso de placas de colesterol, gordura e outras substâncias presas nas paredes das artérias. Esses depósitos dificultam a passagem do sangue nos vasos, o que chega a causar infartos, derrames e até mesmo a morte. Nada mais que aquele ditado: tudo demais faz mal. Ele se encaixa perfeitamente no assunto que estamos tratando. E é válido ressaltar que essas doenças se tornaram as doenças do século, por conta da transição epidemiológica que vem ocorrendo ao longo das décadas. Como, por exemplo, antes era muito comum as doenças infecciosas serem as mais pertinentes, e agora as do momento são hipertensão, diabetes, obesidade, depressão. Todas essas doenças são crônicas e, na maioria das vezes, elas são um reflexo das mudanças sociais, econômicas e culturais, a globalização, a urbanização e o envelhecimento da população, além de determinantes sociais, como pobreza, estresse, fatores hereditários e, na maioria das vezes, uma vida desenfreada em hábitos ruins, dietas inadequadas, sedentarismo, uso de tabaco e uso nocivo do álcool. E sabemos que algumas atitudes como cessação do tabagismo, redução do sal na dieta, consumo de frutas e vegetais, atividades físicas regulares e evitar o uso nocivo do álcool podem ser eficazes para reduzir o risco de doenças cardiovasculares e prevenir ataques cardíacos e AVCs. Muito obrigado por chegar até aqui.
Deixe seus comentários e opiniões sobre os programas, isso é de grande importância para a gente. Mande mensagem para integrativofan@gmail.com ou siga a gente nas redes sociais com o nome iFisiológica. Como ainda não temos nenhuma mensagem enviada, iremos deixar algumas indicações interessantes para vocês possam ler, ouvir ou assistir. A primeira indicação é de um livro escolhido por mim. O livro se chama Falando Ciência, da Suzana Herculano Rosel, neurocientista brasileira que há alguns anos atrás ficou famosa pela sua publicação na revista Science, contemplando a grande quantidade de neurônios no cérebro, no córtex, saindo de tão famoso 100 bilhões de neurônios para 900 milhões, 800 e poucos milhões de neurônios. Além disso, ela também ficou bastante importante pela regulamentação ou pela ação da regulamentação da profissão de cientista no Brasil. Sim, cientista não é profissão no Brasil e também em outros países. E também ficou muito famosa pela crítica à precarização dos investimentos em pesquisas no Brasil, fazendo algo até então inédito no país, que foi um crowdfunding, que é um apoio por doação para projetos por pessoas físicas para o seu laboratório. Saindo do Brasil em 2016 para a Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, a pesquisadora ensina como comunicar a ciência, tanto para a comunicação entre cientistas, com confecção de pôsteres e artigos científicos, como para as pessoas que não se envolvem com ciência diretamente. Vale a pena conferir. A segunda indicação é de um seriado no Netflix chamado de Explicando a Mente, que foi dado pelo nosso querido integrante Mesaque do curso de Biotecnologia. O seriado descreve alguns dos grandes desenvolvimentos da mente humana. Um seriado que possui episódio paralelo com apenas o nome Explicando, tem a função de falar do desenvolvimento de funções cerebrais e alguns conhecimentos mais atuais sobre doenças da mente. São apenas 5 episódios, de média 20 minutos, com um conteúdo excelente. A terceira e última indicação também é de um livro feito por mim, de um médico americano chamado Oliver Sacks. O Oliver Sacks foi um importante neurologista que, por seus escritos, chegou a colunista do tão importante jornal New York Times, que nos deixou em 2017. Sacks, dentre as várias obras, escreveu Alucinações Cerebrais, que descreve casos reais de pessoas com disfunções auditivas muito inusitadas na área da interpretação da música, localizado no lobo insular esquerdo. Novamente, queremos agradecer a Proeste pelo apoio e agradecer a você que está ouvindo pela audiência. Até o próximo mês.